Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Nesses últimos dias, nós estamos falando muito sobre as revisões nos benefícios do INSS, o chamado pente fino. Até já fizemos aqui um novo quadro no nosso canal intitulado Será Mentira ou Será Verdade? Falando sobre o pente fino. E alguns amigos entraram em contato com o nosso canal de ontem para hoje, perguntando sobre aquela fala do presidente do INSS, senhor Leonardo Rolim, sobre chamar para o possível pente fino os beneficiários de auxílio acidente. Não é auxílio doença. Pela primeira vez, de acordo com o presidente do INSS, seriam chamados, ou serão chamados, auxílio acidente. Vejam que o cidadão pode se afastar das suas atividades laborativas por vários motivos. Seja por questão de doença, aí se divide doença que ele adquiriu independentemente das suas funções, ou a doença que ele adquiriu proveniente da função que ele exerce na empresa. Um exemplo, o cidadão ficou ou teve problemas no pulmão devido à solda elétrica, aquela solda que sai, aquela fumaça, a queima do eletrodo, deixa aquela fumaça. O cidadão adoeceu por conta desta fumaça. Neste caso seria uma doença por conta da atividade dele, atividade profissional. Porém, se o trabalhador afasta-se porque adquiriu uma doença, vamos supor, uma tuberculose, mas não é proveniente das suas atividades laborativas, ele afasta-se também por motivo de doença, mas não que veio ou que seja decorrente das suas atividades. Há também o afastamento por acidente do trabalho. Ele vai receber o auxílio doença, mas não é uma doença. Vamos supor, o cidadão cai de um andaime e quebra a perna. Neste caso, ele não está doente. Ele afastou-se por um acidente do trabalho. Vai receber um auxílio chamado auxílio doença, mas na realidade ele não está doente. Ele apenas precisa de um tempo para o organismo se recuperar desta queda, dessa fratura. E há o acidente que o cidadão sofre, que não é o acidente de trabalho, pode ser de percurso, pode ser em casa. Neste caso também ele afasta-se da empresa, vai receber o auxílio doença. E há um auxílio chamado auxílio acidente, que o trabalhador recebe independentemente que este acidente tenha sido na sua casa, no percurso, no trabalho, independentemente, quando ele fica com as suas funções laborativas após o acidente comprometida. Vamos supor, o cidadão perde alguns dedos. Se ele ficar com limitações, não conseguir desempenhar as suas funções como desempenhava, neste caso, a União vai pagar este auxílio acidente. E há um período que este cidadão vai receber o auxílio acidente. Ele poderá receber o auxílio até se aposentar ou falecer. O cidadão não pode aposentar-se e continuar recebendo o auxílio acidente. Ele cessa no momento da aposentadoria do cidadão ou quando este cidadão falece, não fica para a família. Mas neste caso do auxílio acidente, pela primeira vez, o presidente do INSS diz que vai chamar esse pessoal no próximo pente fino, quando houver, porque até agora não tem data. Vejam que no caso o cidadão perdeu um membro ou perdeu alguns dedos, ele não vai recuperar este membro mais nunca. Então, para que chamar esse cidadão? Já está no laudo, já está no histórico, que o cidadão, vamos supor, em um acidente ele perdeu 4 dedos. Esses dedos não vão crescer novamente. Cidadão que perdeu, vamos supor, uma perna, um membro,
não vai recuperar, este membro não vai crescer. Por que chamar este pessoal? Chamando este pessoal também, vai dificultar mais ainda o acesso dos que estão pedindo os benefícios e precisam das perícias médicas. O gargalo, que já está grande, vai aumentar. Então não precisa chamar esse pessoal de maneira alguma, porque já está lá o histórico. Cidadão perdeu dedo tal, não tem como recuperar. Cidadão perdeu membro tal, não tem como recuperar. Então por que chamar? O que nós estamos dizendo para os amigos que nos perguntaram é que isso foi ventilado pelo presidente do INSS, Leonardo Rolim. O que ele falou foi que provavelmente haja a continuação desses programas e que sejam convocados aposentadorias por invalidez, BPC/LOAS, auxílio doença e também auxílio acidente pela primeira vez. Nós realmente desconhecemos ou não sabemos dizer qual parâmetro, o que o INSS vai fazer para convocar esse pessoal ou até querer cortar esses benefícios. A gente não sabe como, mas isso foi ventilado pelo presidente do INSS, sem prazo para começar. Vejam bem, nós aqui não estamos dizendo que vai começar nenhum pente fino, porque muitas vezes o cidadão assiste só o começo do vídeo e já sai dizendo, vai haver pente fino. Assista o vídeo completo. O presidente do INSS diz que prevê um pente fino, ainda sem data. Nem ele, presidente do INSS, sabe a data que este pente fino pode começar. Eu já falei aqui em vídeos anteriores e vou repetir. Eu penso que em 2021 não haja nenhum pente fino, porque não dá tempo. Nós já estamos no dia 6 de maio. Chamar todo esse pessoal que está aguardando fazer perícia médica para receber o seu benefício e colocar mais por cima 400 mil pessoas, o INSS não tem estrutura para isso. Provavelmente fique para 2022. Então esperamos que com este vídeo tenhamos tirado as dúvidas dos amigos com respeito ao auxílio acidente. Hoje é quinta-feira, dia 6 de maio de 2021. Muito obrigado a todos.